Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo esse nosso podcast ou assistindo o nosso episódio no YouTube. Aqui quem está falando é a Gabi Guidara, eu sou diretora de parcerias aqui no Alicerce Educação, e aqui a gente está para iniciar mais um episódio do podcast ESG em Foco, ESG em Foco, e hoje o nosso convidado mega especial é o Jameli. Ele é ex-jogador de futebol, instrutor da Conmebol e da CBF, Comissão Brasileira de Futebol. Ele é coordenador da Escolinha de Futebol do Juventus, comentarista de futebol da TV Cultura, na TV Band Esportes e N Esportes, enfim, um empresário desse mundo do esporte. E eu queria agradecer pelo seu tempo, Jameli, por você ter topado esse bate-papo aqui para a gente gravar esse podcast. E queria pedir para você começar apresentando um pouco da sua história, da sua trajetória, da sua carreira, um pouco aqui com os nossos ouvintes. Legal, Gabriela, é um prazer também, obrigado pelo convite. Eu acho que é muito legal a gente sempre conversar, né, e ter essa troca, né, de informação e sempre agrega muito, né? Então, para falar um pouquinho de mim, né, eu sou paulistano, nasci em São Paulo, na década de 70, não precisa falar exatamente a data, né, mas tô fazendo 50 anos, né, o ano que vem. Então, sou paulistano, nasci aqui, fui jogador de futebol, né? Joguei muito tempo na Espanha, no Japão, na França, e tive uma carreira que eu não acreditava que teria, nunca imaginei. Quando eu era pequeno, eu queria ser piloto de Fórmula 1, bombeiro ou jogador de futebol. Daí consegui fazer uma, né? E, como eu falei, joguei aqui no Brasil, joguei no Santos, joguei no São Paulo, joguei no Corinthians. Comecei a minha carreira no futebol no Juventus, que eu sou do Tatuapé, da Moca, ali do lado. Então, tive minha carreira e daí fiquei quase 10 anos na Espanha, jogando no Zaragoza. Cheguei a jogar na seleção brasileira em 96, para a Olimpíada de Atlanta, enfim. E daí fiquei 2 anos no Japão, depois voltei para o Brasil, encerrei minha carreira com 33 anos e continuei trabalhando no futebol como gerente, como executivo de futebol. Como executivo eu trabalhei no Barueri, no Coritiba e no Santos. No Santos eu passei no Santos na época do time do Neymar. A gente trabalhou junto no Neymar quando estava começando o time do Santos, os santistas vão lembrar disso. E depois fui treinador também, hoje sou comentarista, como você falou, faço muitas coisas. Eu sou sócio de uma empresa de marketing esportivo que a gente faz muita coisa, desde a venda de ingresso até patrocínio. Tem as escolinhas do Juventus, que eu sou um dos coordenadores lá da escolinha do Juventus, que a gente tem lá 300 crianças, entre meninos e meninas, que estão lá toda semana. Eu dou treino, né? Alguns dias eu vou lá, eu dou treino mesmo, ponho a chuteira, vou dentro do campo, dou treino com a molecada, me divirto, é muito legal. Molecada de 6 a 15 anos. E essa é a minha trajetória, sempre ligada ao esporte, né? Eu acredito que o esporte é um agente transformador das pessoas, né? Porque o esporte ele ensina o caráter, ele ensina a ganhar, ensina a perder, ensina o respeito, ensina a hierarquia. Eu acho que a gente, né, eu pelo menos, né? Me moldei muito com meus treinadores, no exemplo deles, e hoje eu tento passar o que eu aprendi com eles do que é certo, o que é errado, e você tem que dividir com o outro, e às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder, às vezes você vai ficar bravo, você vai chorar, mas isso faz parte do teu crescimento, né? Eu acho que a gente hoje tem um pouco dessa falta de parâmetro, né, para a molecada, principalmente, né, dos pais, do respeito com os professores, do que é o limite, né, do que você tem que fazer. Então, eu procuro usar esses ensinamentos que eu tive no futebol com os meus filhos também. Eu não falei, eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos, a Amanda, a Luísa e o Gianluca, que já tem 28, 29, 23 anos, né? Tenho um enteado também, que é o João, que tem 18 anos, que, que, que são as referências. Então, tudo que eu aprendi, eu tentei passar para eles,
né, no futebol, e hoje eu tento continuar, e claro, né, levando as ideias do esporte, mas como um negócio também, de ganhar dinheiro, de trabalhar, de dar emprego para muita gente. A gente hoje tem aí uma quantidade legal de colaboradores que trabalham com a gente nas mais diversas funções. Então, como eu falei, a Total Player tem, né, a gente vende ingresso, a gente trabalha com quase 60 clubes, a gente faz o ingresso, o controle de acesso de museu, de teatro, de cinema, de circo, de jogo de futebol de salão, de basquete, de vôlei, de skate, eventos, né, corporativos, congressos de engenheiros, de médicos. Então, eu não tenho monotonia na minha vida, não. Eu gosto de desafio, eu gosto de trazer gente para somar com essas pessoas que procuram a gente, para a gente ir crescendo, e daí, é claro, daí a vida vai te levando para algumas coisas, né? Uma das coisas foi eu trabalhar como o Marshall de resgate da Fórmula 1 há 15 anos, que eu nunca imaginei que eu ia estar na beira da pista com um trator e levantando o carro, pegando detrito na pista, uma coisa que foi através do conhecimento e foi levando, e foi muito legal. Tem um negócio também do Santos Mob Dicks, que a gente tem um time de basquete 3x3, de cadeirante também, né? A gente tem muito essa parte da inclusão, né? Da diversidade, e a gente acha que isso é importante, e cada vez mais isso no mundo, né? Tem o ESG que você falou, que acho que é a fonte, né, desse podcast, a gente falar sobre isso, de ações que a gente pode fazer para sustentabilidade do planeta daqui a um ano ou daqui a 50 anos, e ações de verdade, né? Porque a gente vê aí muita gente falando, muito projeto, muita coisa, e não sai do papel. E eu sou um cara pouco de teoria, assim, de planejar e mais de meter a mão na massa e ir para o campo, né? Vai para a rua, vamos fazer. Ah, mas não está muito perfeito. Não, a gente vai fazendo no meio do caminho, vamos fazer um rumo e não vamos esperar, né, o negócio ficar 100%. Com 70 já dá para ir para a rua já. Então, Total. essa é um pouquinho Va- da, Vamos da minha aperfeiçoando. introdução aí. Perfeito. O quanto é importante, né? Ir aperfeiçoando enquanto o negócio está acontecendo, né? E não esperar tudo tá redondo, tudo tá perfeito para daí começar. Aí a gente não começa nunca, né? E, Jamele, achei muito interessante isso que você trouxe em relação, né? O quanto o esporte ele educa, né? Ele pode ser um grande chamariz para os jovens, né? Por ter essa paixão, né? Às vezes fanatismo dentro de casa, enfim, mas ter sido ensinado desde pequeno, às vezes a torcer, enfim, mas o quanto o esporte ele vira também uma ferramenta, né? Vira uma forma das crianças, né? Dos jovens terem acesso a princípios, né? A uma parte da educação que às vezes dentro de casa, dentro da sala de aula, não se tem, né? Em relação a respeito, em relação a saber competir, a saber perder, né? A lidar com essas emoções. Então, são coisas que não se aprendem não se aprende em qualquer lugar, né? E o esporte é uma forma prática de desenvolver isso nas crianças e nos jovens, né? E você trouxe isso de uma forma muito legal. E aí, Jamele, queria entender um pouquinho mais do seu papel, né, da sua atuação dentro da Total Player, dentro desses business secundários, né, ou primários, enfim, de todo esse ecossistema que você construiu depois da sua vivência dentro do campo. Bom, uma das coisas que eu acho, voltando um pouquinho, né, nesse tema, eu acho que a educação é a base e a solução para quase tudo, né? Porque se você tem uma sociedade educada, você vai diminuir a criminalidade, você vai diminuir os problemas de saúde. Tem esse lado também, os problemas de saúde, porque uma sociedade educada, ele vai saber comer melhor, ele vai saber fazer exercício, ele vai saber o que é certo, o que é errado, se ele fuma, o que vai acontecer, se ele bebe, o que vai acontecer, se ele usa droga, o que vai acontecer. Então, eu acho que a educação é a base para você ter as outras, né? E o esporte é uma maneira muito dinâmica de você mostrar esses conceitos, né? Porque tá ali, se você treinar, você vai melhorar fisicamente.
Se você respeitar o teu companheiro, ele vai te respeitar também, né? E se você tiver uma vida saudável, você não vai ficar com diabetes, você não vai ficar com problema cardíaco, com pressão alta lá na frente. Então tem várias, né? Eu acho que a educação e o esporte, você tem várias formas de sanar muitos problemas, né? Até problema de saúde. Se você tem uma sociedade que não é obesa, que pratica esporte e tal, o teu SUS não vai ficar sobrecarregado com doença do coração, com doença da pressão, você não vai ter problema ortopédico, que o pessoal vai estar tudo gordinho, vai quebrar perna, vai ter mais dificuldade, o coração. Então, eu vejo que a educação é isso e o esporte leva para isso. E o meu papel, eu acho que nessa função, né, eu, como falei, eu desde os 6, 7 anos eu vivo futebol, né, e vivo o esporte. Então, eu fui crescendo como adolescente, depois eu virei um jogador profissional. A minha carreira acabou cedo por questões de lesões, né? Eu podia ter jogado muito mais, eu com 33 anos, o atleta tem esse prazo de validade, né? Porque cada esporte tem o seu prazo. Tem as meninas da ginástica com 18 anos tão velhas, tem que parar de jogar. De jogar não, de competir, né? O jogador de futebol um pouquinho mais, o jogador de basquete também um pouquinho mais, mas os caras que correm maratona, bem mais, porque eles vão ficando melhores depois dos 40. Então, cada esporte tem o seu prazo de validade, e a gente tem três tipos de esporte, né? O esporte de alto rendimento, e não é saúde, é resultado, é ganhar, e daí tem, né, os problemas psicológicos, da pressão em cima das pessoas, que às vezes não aguentam, né? A gente vê um monte de gente que dá um bug porque é muita pressão, né? Tem o esporte educacional, que é o que a gente aprende na educação física da escola e tal, e tem o esporte para a pessoa que quer ter saúde, né? Que hoje tá muito legal esse negócio de todo mundo ir correr, né? Que era uma coisa que há 10 anos, 15 anos não tinha. Hoje você tem prova de corrida de 3, 5, 10, 15, e daí o pessoal gosta, vai correr meia maratona, vai correr uma maratona, né? Tem hoje um esporte que está muito popular também, que é o beach tênis, todo mundo joga beach tênis, que é um esporte muito fácil, né? Tem o futebol, que é sempre o futebol, que é super popular, né? E o que eu vejo é que cada vez mais a gente pode fazer esporte sem ter que gastar muito dinheiro. Hoje você pode botar um tênis e correr, tem lugar para fazer isso, né? Tem os parques, cada vez mais tem essa estrutura. Então eu vejo que o meu papel, né, como ex-jogador e como uma pessoa do esporte, é fomentar o esporte, trazer o esporte em escala, né? Porque quanto mais você tem a população praticando esporte, mais você vai ter atletas para essas três modalidades que eu te falei, esses três tipos de esporte, porque você tem muita gente que pratica. Por que tem muito jogador de futebol no Brasil bom? Porque todo menino e toda menina, quando é criança, joga futebol. Por que a gente não tem jogador bom de beisebol? Porque ninguém pega um taco e tal, e às vezes pega o taco para brincar na rua, aquele jogo do taco e tal, mas não tem. Então não vai sair jogador bom de beisebol no Brasil porque ninguém pratica o beisebol. Ah, por que que tem poucos nadadores? A gente teve grandes campeões, só que muito difícil, porque você tem que ter a piscina, você tem que ter o treinamento, você tem que ter o know-how. O judô, a mesma coisa, o tênis, a mesma coisa. Então, quanto mais, né, a gente tem esse papel de diversificar o esporte e deixar mais popular, vai sair mais gente. E daí vai sair os caras que vão ser atleta, que vão disputar a Olimpíada, e vão sair os caras que vão ter um condicionamento legal e vão aprender com o esporte, e vão ser bons advogados, bons médicos, bons engenheiros, bons qualquer profissional, e você vai ter uma sociedade melhor. Então, eu acho que o papel, né, que eu tenho dentro desse ecossistema todo, desse mundo todo do esporte é esse. E daí, claro, né, em alguns lugares eu sou líder, em alguns outros lugares eu sou liderado, e eu levo muito bem essa parte de você entender o lado de quando você é o chefe, você tem que dar uma ordem. Eu levo muito tranquilo isso, porque do outro lado eu estou sendo liderado e eu tenho um chefe que me dá uma ordem, e daí você sabe como contestar se você não está de acordo, você sabe como aceitar, e você sabe que você tem que fazer, mesmo que se o cara do lado que você está, você não gosta dele, você não topa, mas você tem que trabalhar junto, né? Eu joguei em times que eu tinha uma relação muito boa com alguns jogadores e com outros eu não falava nem bom dia. E a gente era um time. E nem por isso a gente se dava mal.
Era uma questão de... Então, eu acho que o esporte, ele é um espelho da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. E o quão democrático é o esporte, né, para atrair jovens e daí desenvolvê-los, né, nessas habilidades que você trouxe, que acredito que sejam essenciais para qualquer indivíduo, para qualquer ser humano, né? E Jamele, queria ouvir de você, acho que você já falou um pouco, mas queria que você reforçasse um pouco mais, como que você acredita que a educação e o esporte podem transformar as empresas e a sociedade, né, por consequência. Bom, eu sempre penso, né, que tem a parte física, a parte mental e a parte espiritual, né? E eu acho que o esporte, ele engloba tudo isso, né? Então, a parte física, você, numa empresa, né, você tem lá, você vai fazer um programa para os teus funcionários lá da empresa, para os teus colaboradores, e você vai, não sei, você vai dar um voucher de que eles podem sair, sei lá, meia hora antes na academia da esquina para eles fazerem esporte, né, vendo a parte física. Pô, perfeito, né? Porque daí eles vão estar cuidando, você vai ter um cara mais disposto, você vai ter uma mulher, um homem que vai estar com a saúde melhor e ele vai produzir melhor, né? A parte física. Eu morei 2 anos no Japão. O Japão tem uma preocupação muito grande com a parte mental, espiritual do seu colaborador. Então, o que eles lá no Japão eles faziam? Antes de começar o trabalho, eles faziam aquelas práticas de Tai Chi Chuan, de meditação, de alongamento. E daí já estamos falando, deixando a parte física, já está pensando na parte mental e na parte espiritual, da pessoa estar bem com ela, né? A pessoa está bem com ela, se ela está bem com ela vai estar bem com os outros também. Né? Então, o cara que chega de carro estressado, já entra, já pega o café, vai tomando café, já liga o computador e pá. E daí vem alguém que fala algum problema, o cara já explode. Então, você chega de carro nervoso, tal, você para, né? O Japão faz muito isso, né? Eu trabalhava lá no futebol, mas no nosso time tinha o pessoal que trabalhava no time e tinha uma empresa, né? Que fazia. Não, o pessoal chegava, trânsito, para, troca de roupa, se tem que trocar de roupa, ou vai para o seu lugar, dá aquela parada, eles tomavam chá, conversavam, ficavam embaixo de uma árvore e tal. Não é questão de você viver no mundo da Alice no País das Maravilhas, que você vai abraçar a árvore, vai ver um unicórnio cor-de-rosa e vai dar tudo certo. E não. É você ter aquele minuto, aqueles 5 minutos de calma para você botar a coisa em dia e começar a trabalhar num astral e numa energia diferente, né? Eu também morei muito tempo na Espanha. A Espanha tem essa mítica, né, da siesta, que a gente pensa que o cara come, vai dormir e depois... Não, a siesta, o que que é? A siesta é simplesmente um tempo que o cara trabalha de manhã, almoça, ele dá aquele tempo, aqueles 20 minutos, ou meia hora, ou uma hora, depende da empresa, depende, que ele vai ver as notícias, ou que ele liga para um parente próximo, ou que ele não faz nada, ele só vai ali num lugar, fica quietinho, lê um livro, lê alguma coisa, toma um café, dá aquela paradinha, daí ele recompõe e começa a trabalhar de novo, né? Então, eu vejo esse lado, né, da parte da pessoa estar bem com ela mesma para ela produzir mais, né? Porque hoje a gente tem uma realidade, eu acho que a pandemia mudou muito, né? E acelerou muito o que a gente ia ter em 20 anos, a gente teve em um, né? Que é esse negócio do home office. Você vê os empresários, né, da década de 70, o que que era? O cara vem, bate o cartão, fala, ó, tem juízo, se você tem juízo, você me obedece, senão eu te mando embora, e acabou. E aqui, produção, você tem que ficar fazendo tal, bababá. Daí foi evoluindo, né? Daí começou a ver mais o lado da saúde do colaborador, da saúde do funcionário. Pô, não é assim, o cara não vai produzir. Se você ficar na orelha dele e ficar, ó, tem que bater o cartão, entrar e tal, tem que produzir isso. Talvez você dando um pouco mais de liberdade, ele tendo menos pressão. Olha, você tem 2 minutos para ir no banheiro e volta, aí não sei o quê. Que era a, a, a maneira, né, o modelo de gestão da década de 60, 70, né? Hoje não, você vê, eu, né, sou de uma geração, eu tô com quase 50 anos, eu passei por isso,
de que se você não tivesse lá no escritório, ou na fábrica, ou na produção, aquele tempo você não produzia e você era um mau funcionário, né? Hoje não, hoje às vezes o cara fica em casa fazendo home office, ele produz mais do que se ele estivesse lá, né? Então eu acho que a pandemia mudou muito essa relação, né, das empresas, dos serviços prestados, cara. Você ia imaginar que a gente ia ter a quantidade de entrega em casa, de compra por internet. Eu, eu, eu não vou mais em shopping faz um tempo. Eu compro as coisas, eu entro no computador, eu quero comprar um boné, eu quero comprar um sapato, eu vejo aqui, olho. Algumas vezes, depende do que é, eu vou na loja física, provo e compro por internet, né? A quantidade de refeição que a gente tem hoje em casa, né? Então, são coisas que eu acho que foram mudando através do tempo, e a pandemia acelerou isso, e que hoje a gente tem um mundo diferente, né? Teve gente que entendeu que o presencial, né, no escritório ou na empresa tal, é fundamental, por causa da atividade que faz, e tiveram outras que falaram, não, eu não preciso ir. Eu não preciso ter uma planta aqui com 100 metros quadrados, com 20 postos de trabalho, e que esses caras podem estar em casa, fazendo o mesmo trabalho e vão render melhor até, porque ele vai fazer sem a pressão, sem ter o horário. Eu dou, claro, né? Dou toda a estrutura para essas pessoas fazerem, e faz em casa, né? Então, eu acho que as relações mudaram bastante, e quem não entendeu isso, né, ficou para trás, né? É bem aquela história da Kodak, né? Que a Kodak tirava fotos, só tirava foto com a Kodak e revelava o filme e pronto. Hoje todo mundo tem um celular e tal. A Kodak não andou, é que nem a Olivetti também, máquina de escrever. Ela não andou igual e perdeu o caminho e teve que fechar, porque hoje é o computador, não é mais a máquina de escrever. O curso de datilografia, o ascensorista no elevador, né? Todo prédio tinha um ascensorista, hoje já não tem. E vai, exemplos, né? Que nem era a Blockbuster, que alugava fita de VHS, depois virou DVD. Hoje não tem sentido ter uma loja que vai alugar um DVD para você assistir um filme. Você baixa, você tem o Netflix. E as coisas foram mudando, né? Então eu acho que a gente tem que entender que o mundo, e cada vez mais vai mudando mais rápido, né? Se você for ver a mudança dos nossos bisavós para os nossos avós, foi uma. Dos nossos avós para os nossos pais, foi outra. Dos nossos pais para a gente, foi outra. A minha para os meus filhos já é outra. A velocidade da informação é cada vez mais rápida, né? E a gente tem que se acostumar com isso e entender, né? Perfeito. E se atualizando, né, para não ficar para trás. Jamele, queria também ouvir de você. Você falou sobre a parte, né, do desenvolvimento do time em relação a pessoas com deficiência. Queria saber o que que você acredita que é o ponto forte, assim, do trabalho com diversidade dentro do time, dentro do esporte. Bom, eu acho que cada vez mais a gente está, como eu vou dizer, é uma palavra que tem que ser bem entendida, banalizando as diferenças. Isso é excelente, né? Antigamente você via uma pessoa de cadeira de roda, parecia que era uma coisa, era um evento. Nossa, coitadinho, e não sei o quê, e sei lá, uma criança com síndrome de Down era um problema, né? Que era um negócio, caramba, essa família, tal. E a coisa foi melhorando tanto que hoje é normal. Eu acho isso sensacional, né? A gente lá na escolinha tem crianças com um pouco de deficiência, de um síndrome de Down, de déficit de atenção, enfim, e treinam junto com a gente, que era uma coisa que antigamente, quando eu era criança, era uma coisa que ficava meio encostado lá, ninguém sabia lidar muito bem, né? Hoje a gente tem um time lá, o Santos Mob Dick tem um time de cadeirante, e, pô, e os caras, meu, é incrível, eles fazem tudo que a gente faz, a gente que tem, né, as pernas e usa as pernas, eles fazem igual. E, e a gente, eu pelo menos, eu comecei a lidar com isso como uma normalidade, não como um problema deles, e que eu teria, eu tenho que ajudar, não, se eles precisam, eles pedem ajuda, né? E a gente ajuda, lógico,
né? Em algum momento a gente ajuda e tal, porque realmente eles têm uma dificuldade diferente da gente, uma pessoa cega, às vezes, mas, cara, conviveu. Então, eu acho que isso é uma evolução na sociedade demais, cara, demais. Eu acho que o racismo também, a gente cada vez mais tá sabendo lidar com isso, né? Que também tem que ser, né? A gente não pode estar agora que nem era 200 anos atrás, ou quando era na época da escravidão, ou a gente, como sociedade, está evoluindo, e está evoluindo bem, e tem alguns lugares que tem mais, tem menos. É uma coisa que eu falo muito para o pessoal, que a gente fala que o Brasil é um país racista. É, é ainda. Mas tem muito lugar que é muito pior. Muito pior, né? Eu morei em outros lugares, eu conheço, a gente sabe que tem outros lugares que é muito pior, tem lugares que é ainda uma coisa que dá repulsa da gente de como que as pessoas vivem lá, e vivem assim, porque o país é aquele jeito de viver lá. Então, a questão da diversidade dentro do time, a gente, cada vez mais, a gente está. Nossos professores, a gente sempre que tem algum curso que pode lidar, né? Porque você também tem que ter um cuidado, da mesma forma que a gente faz curso de socorrista, se que nem na escolinha. Tem dois meninos treinando, ou uma menina e um menino treinando, e bate cabeça com cabeça. E cai um para cada lado. A gente tem que saber como agir. Daí tem outro dia, caiu um menino lá, quebrou o braço. A gente tinha um curso de socorrista, de saber qual que é o primeiro socorro para até chegar ao médico, até chegar ao hospital. Então, essa capacitação dos professores de saber lidar com essas pessoas, né? E nem no nosso caso, com crianças especiais, e tratá-las igual, e inteirando elas no grupo. A gente teve um caso lá do menino que chegou, ele, o primeiro treino, ele ficava lá, longe de todo mundo, né? Ele tinha um grau de Down que se notava. Hoje ele treina com os meninos igual. Depois de 6 meses, ele está treinando igual. Ele não tinha coordenação para fazer os exercícios de passar nos conezinhos, de pegar a bola e tal. E a gente foi, claro, né, orientado, né, por outros professores que são especialistas nisso, falando, vai fazendo isso, faz aquilo tal. E hoje, meu, você vê lá, você não vê a diferença deles para os outros. Então, eu como coordenador, e eu como pai e como cidadão também, eu me sinto muito orgulhoso disso, de que as pessoas estão inclusas na sociedade. Não tem aquele negócio de olhar e falar assim, olha, deixa de lado aquele ali ou aquele outro, porque vai atrapalhar. Não, pelo contrário. E a gente vê que essa molecada, o cuidado que eles têm também, porque eles se preocupam também em trazer essa pessoa para dentro. Não fazer bullying ou ficar apontando o dedo, que era uma coisa que normalmente fazia, né? Você fazia isso antigamente. Tinha uma questão como se fala, de discriminação mesmo, né? Então eu vejo que a gente está melhorando muito nisso, tem que melhorar muita coisa, né? A gente tem aí casos que são imperdoáveis e que a gente tem que repudiar, temos que lutar contra isso. Não é só falar que não é racista, é agir como racismo, como a inclusão, como a diversidade. Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem outro, mas eu acho que o grande desafio que a gente tem na sociedade mundial, mas a gente está aqui no Brasil, né? A gente tem que falar do Brasil, é a gente conseguir passar por isso e crescer, né? Como sociedade. Eu vejo que ah, tem notícia, vamos dizer, né, de algum caso de racismo e tal. Isso não tinha nem que ter mais, né? Não tinha que ter uma divulgação, porque não devia acontecer, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Tem muito tempo, tem muito caminho, muito chão para percorrer, né? Eu acho que cada um fazer a sua parte. Eu também sou muito disso também, de que a gente quer resolver o problema do mundo e a gente, na nossa casa, a gente não resolve. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso quintal primeiro. Vamos limpar o nosso quintal para depois limpar a floresta amazônica, para depois limpar a camada de ozônio, cada um fazer a sua parte, cada um ter a sua responsabilidade. Vamos separar o lixo? Vamos. Só que daí a gente está pensando em separar o lixo lá na frente, das empresas. Vamos economizar água, só que daí você vai escovar os dentes, você deixa a torneira aberta, você toma um banho de 40 minutos com água quente. Então, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte primeiro, para depois o grãozinho de cada um aqui pequenininho vai fazer com que seja uma coisa grande. Exato. Como é importante, né, abrir oportunidade, abrir espaço, né, para diversidade, principalmente também no esporte, isso vira um ato como cidadão mesmo, de você
está incluindo pessoas que em outro momento eram excluídos, dando oportunidade para esse desenvolvimento, né? Não questionando a capacidade desse desenvolvimento, mas também o quanto o todo aprende, né? O quanto toda a equipe aprende com esse desenvolvimento desse indivíduo, né? E, e acho que é muito importante isso também ser reforçado e as coisas comunicadas, né, quando acontecem, em caráter de educação mesmo, né, em caráter de disseminar o quanto isso deve parar de acontecer, parar de existir, mas é um caminho longo, né? Temos muito a melhorar, mas também olhando para trás, sei que percorremos, já andamos muitos passos à frente, né? E que Não, e a gente vê muita gente fazendo trabalhos sensacionais, né? Projeto, cada vez mais gente interagindo, cada vez mais pessoas procurando, né, ajudar o próximo e tá fazendo trabalhos. E são assuntos, né? A gente está meia hora aqui conversando, que a gente podia ficar 3 horas conversando disso, e podia trazer mais gente, agregar mais gente para fazer isso, de que se eu cresço, você cresce. E se a gente cresce, a nossa cidade cresce, o nosso bairro, a nossa rua cresce. E daí o nosso país cresce, e daí o mundo melhora. E a gente vai vibrando numa energia diferente, que as coisas vão acontecendo, e parece que as coisas ruins vão ficando de lado e as coisas boas vão prevalecendo, a importância maior, né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo, eu acho que a gente está fazendo isso. Cada vez mais você vê as empresas preocupadas, né, com, com as questões ambientais, com as questões sociais. Isso é uma prova, né, que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo com mais qualidade de vida, né? A gente está tentando aí, né, ter um equilíbrio maior. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, é um caminho muito longo, a gente não está nem na metade da subida aí dessa montanha, a gente tem que escalar muito ainda para chegar lá no topo, mas a gente está subindo, né? Eu acho que a notícia ruim seria que a gente tivesse indo para trás, né? Indo para baixo. E eu acho que não é. Eu acho que não é. E uma das coisas que eu sempre falo com o pessoal dos times que eu lidero, ou onde que eu tô, ou mesmo no grupo que eu pertenço, que eu não sou um dos líderes, mas eu tô junto, que a gente tem que tentar sempre ver o lado bom das coisas e fomentar o lado bom. Ah, eu não gosto da Gabi porque ela fez isso. Ah, tudo bem, aconteceu, ela estava num dia ruim, vamos embora. Amanhã ela vai estar melhor. Ah, eu fiquei chateado, tal. Pô, beleza, esquece, deixa para lá, não me pertence isso, já ficou. E vai andando, né? Eu acho que a gente vai andando desse lado, né? Porque se você ficar naquela, não, a Gabi me falou um negócio que eu fiquei chateado, e daí você fica remoendo aquilo, e aquilo vai te tornando uma pessoa ácida, uma pessoa azeda, e daí você não chega para a Gabi e fala, pô, Gabi, você me falou um negócio, cara, pô, é isso mesmo, vamos, pô, a gente tá aqui, a gente tá junto, a gente é da mesma família, ou a gente é irmão, a gente é primo, a gente trabalha na mesma companhia, e, pô, vamos tentar, tal. Eu acho que é isso que vale, né? De você tentar sempre ser uma melhor pessoa, porque se você é uma melhor pessoa, aí entra o futebol de novo, né? Porque se você é uma melhor pessoa, o cara que está do teu lado vai ser uma melhor pessoa. Num time de futebol, se você joga bem, você ajuda o cara que está jogando com você a jogar bem também. E você faz ele jogar melhor, daí ele faz o outro jogar melhor e tal. Então, acho que, mais uma vez, né? O esporte, ele é um exemplo muito dinâmico da nossa vida no dia a dia. Total. E quanto é importante, né, além da gente entender as limitações das outras pessoas, enfim, o ponto de vista, né, a história de vida, mas o quão importante também é a gente se comunicar, a gente saber, né, colocar isso para o externo de uma forma a ser transparente e fiel com o que a gente está sentindo, sem deixar, né, que as coisas passem por cima do que para a gente é importante, mas também entendendo que cada um, né, vem de um lugar, vem de uma criação, e através dessa comunicação transparente, que a gente construa essas pontes, né, ao invés de construir muros para nos afastar, né? Não, exatamente. E o que a gente estava falando, né? Isso aí é papo e assunto para
ficar 3 horas conversando. A gente está meia horinha aí, que você já viu quanto assunto que tem e quanto assunto tem para explorar. E eu acho que atitudes que nem você de me convidar para a gente ter esse bate-papo, eu acho que são louváveis. Tem muita gente fazendo isso, muita gente buscando, né, esses contatos e trocar experiências, trocar informações. Então, é louvável a tua atitude aí, tá fazendo esse podcast, muito legal. Pode contar comigo aí, se quiser fazer outras, a gente faz. Quiser indicar, tem muita gente boa que a gente pode conversar, se unir. Então, parabéns aí, Gabi, pelo trabalho, por tudo. Agradeço novamente aí pelo convite de estar e vamos ver, a gente pode fazer algumas coisas juntos aí, sim. Com certeza. Também quero te agradecer, Jamele, pelo seu tempo, pelo papo e deixar aqui aberto para comentários, sugestões, pitacos, o que vocês pensaram durante essa conversa. Vai ser um prazer receber e responder. E é isso. Agradecer quem ouviu ou assistiu até agora e até o próximo episódio. Obrigada. Obrigada, Jamele. Um beijo e até mais. Eu que agradeço. Um beijão aí também. Tchau, tchau.